Chegaram as suas férias e você planeja uma viagem super legal com os amigos. A ideia é fazer uma trilha, encontrar um lugar legal e acampar bem no meio do nada por uns dias. O lugar é lindo e você tá feliz demais. Até que na primeira noite você fica completamente coberto de picadas de mosquito. Conversando com seus amigos, alguns tiveram uma picada ou outra, mas parece que todos os mosquitos daquele lugar escolheram especificamente você e fizeram a festa. Como assim? Será que os mosquitos gostam mais de picar umas pessoas do que outras? Tudo bem, talvez a gente tenha inventado demais nesse cenário e você nunca nem tenha ido acampar, mas com certeza já ouviu essa história de parece que os mosquitos me amam, eles sempre me picam. Isso se você mesmo já não tiver falado isso, né? Mas existe alguma base científica para isso? Ou será que é só uma ilusão? Os mosquitos realmente preferem algumas pessoas? Vamos tentar entender a ciência por trás disso. Então vamos do começo. Antes de tudo, a gente tem que entender como os mosquitos buscam seus hospedeiros, ou seja, você e eu. Apenas as fêmeas picam hospedeiros, enquanto os mosquitos machos usam o néctar para a própria sobrevivência. Isso porque o sangue é necessário para a sobrevivência da espécie por meio da produção e crescimento dos filhotes. Evolutivamente, os mosquitos buscavam diferentes espécies de hospedeiros até encontrarem nos humanos uma grande vantagem adaptativa. Você pode imaginar o motivo? As comunidades surgem como um banquete para os mosquitos, grupos de pessoas que permanecem nos mesmos lugares por longos períodos de tempo e que fornecem regiões de água parada independente do clima ou estação. As fêmeas têm um sistema complexo de 6 agulhas que têm cada uma função diferente para fazer o corte na pele, manter o tecido afastado, encontrar os vasos sanguíneos e sugar o sangue. Essas agulhas possuem diversos neurônios que se ativam no contato com o sangue. Tá, mas como os mosquitos escolhem os hospedeiros? Os mosquitos utilizam basicamente 3 sistemas para encontrar seus hospedeiros. O primeiro que você deve estar pensando é a sua própria visão. Os mosquitos podem ver humanos a uma distância de 5 a 10 metros. Além disso, os mosquitos possuem receptores para a temperatura, sendo capazes de detectar o calor emitido por humanos a uma curta distância. E o que vamos falar mais nesse vídeo? Pelo odor. Os mosquitos possuem órgãos sensores nas antenas e na mandíbula. Eles se parecem com pelinhos e possuem neurônios que irão processar as informações de odor das moléculas odoríferas liberadas por diversas espécies. Os neurônios presentes nesses pelinhos respondem a composições químicas específicas e em diferentes intensidades, de forma que o cheiro é codificado por um padrão complexo. É por meio desse processamento que os mosquitos vão escolher quem vão picar. Um dos principais estímulos sensoriais que desencadeiam esse comportamento nos mosquitos é o gás carbônico liberado na nossa respiração, que informa a localização de humanos até 50 metros de distância. Esse é um tipo de estímulo geral que caracteriza todos os humanos, mas existem moléculas específicas presentes no odor liberado pela pele de pessoas diferentes, e é aqui que entra a preferência por algumas pessoas. Um grupo de pesquisadores de Nova York estudou a forma como 2 famílias de receptores olfatórios reagiam aos odores da pele de 64 participantes por meio de mutações nos genes que expressam esses receptores. Esses são os receptores olfativos, que são os que dão preferência aos humanos em relação a outras espécies, e os receptores ionotrópicos, que são usados para codificar os canais iônicos de odores. E olha que interessante o resultado encontrado. Os mosquitos não só foram capazes de diferenciar odores de pessoas diferentes, como realmente apresentaram preferência por alguns indivíduos. Fazendo uma análise da composição química do odor dos participantes, o encontrado foi que os níveis de ácidos carboxílicos são maiores em pessoas que foram consideradas atraentes em comparação com as não atraentes. Os ácidos carboxílicos em questão são pentadecanoico, heptadecanoico, nonadecanoico e outros 10 compostos da mesma classe química que não foram identificados. A forma como essas moléculas se organizam é variada, de forma que podem existir diversas maneiras para alguém ser atraente aos mosquitos. Basta ter altos níveis destes ácidos carboxílicos. Outro estudo mostrou que, além das pessoas menos atraentes aos mosquitos apresentarem menores quantidades de ácidos carboxílicos, elas também podem apresentar alguns tipos de componentes repulsivos na pele. São eles o 5,6-metil, 5-hepto-2,1-octano e nonano. Essas moléculas são capazes de diminuir a atração e a atividade de voo dos mosquitos, agindo como verdadeiros repelentes naturais. Os neurônios sensoriais olfatórios expressam diversos receptores químicos, inclusive os mesmos neurônios sensoriais expressam os receptores olfatórios e de canais iônicos que nós mencionamos lá no começo e que foram modulados no artigo estudado aqui. Que interessante, hein? Então pode ser que você realmente seja uma das pessoas super atraentes aos mosquitos. Entender melhor como os mosquitos preferem algumas pessoas em relação a outras tem diversas aplicações para a ciência hoje, além de ser bem interessante. O artigo base usado na produção desse vídeo está na descrição e nós recomendamos a leitura. Além dele, vamos colocar outros links de artigos que podem te interessar caso você queira saber mais.